a sua primeira reunião, sua primeira visita. Você vai conseguir marcar suas primeiras visitas. E aí, o que você tem que fazer? Você já vai apresentar a sua proposta, você já vai dizer o preço do seu serviço. Essa primeira reunião, ela só tem 3 objetivos, tá? O primeiro objetivo é você fazer um diagnóstico para entender melhor as demandas daquele empreendimento. Segundo, é você explicar quais foram as situações que você viu e levou você a entrar em contato e levou vocês a estarem naquela reunião, tá? Que foi o motivo lá da abordagem inicial. E terceiro, você entender se realmente você vai poder ajudá-lo com o seu serviço, tá? Ajudar a atender aquelas demandas que ele tem. Então, no diagnóstico, você vai fazer perguntas, você vai dizer, olha, me fala um pouco mais sobre essa indústria, o que que você produz, quais são as matérias-primas. Aí você pode dar uma volta na indústria para poder entender melhor as demandas, ok? Se for, por exemplo, um posto de combustível, você pode perguntar, olha, você faz troca de óleo aqui também? Você já tem uma empresa que faz a coleta dos resíduos? Você já sofreu alguma fiscalização? Essas são só algumas das perguntas que você pode fazer de uma forma planejada, para você entender essa primeira fase, que é o diagnóstico, entender as demandas do empreendimento. Depois que você consegue entender, aí você vai falar, olha, na ligação eu te falei que eu vi algumas situações, e as situações que eu vi estão relacionadas a isso, isso e isso, eu vi que você estava com isso e isso daqui, você tem um acompanhamento, você não tem, aí você vai passando essas informações, sempre lembrando que é o seguinte, sempre mostre que você consegue resolver. Olha, isso aqui é uma situação que a gente consegue resolver, mas é importante a gente ter atenção, porque isso pode estar te levando a um risco XYZ, e a gente precisa resolver isso dessa forma. E aí você vai mostrando a situação, mostrando que você consegue resolver aquela situação. E sempre sendo um diálogo, sempre vai ter uma conversa, onde você vai falar, a pessoa vai falar também, e vocês vão estar interagindo. Tem gente que acha que nessas visitas você vai ficar só falando, falando, falando. Não é assim que funciona, tá? Você não vai ficar apresentando a sua empresa, apresentando os trabalhos que você faz, só isso, tá? Você tem que ter uma conversa, tá? Você tem que estar interagindo com o potencial cliente ali, sempre nessa ordem, diagnóstico, explicar situações e entender se realmente você pode ajudar. Depois da reunião, se você entendeu que realmente você pode ajudá-lo, você pode fechar falando o seguinte: olha, eu entendi aqui que eu consigo te ajudar, eu só preciso pensar com calma e fechar um orçamento para a gente começar a trabalhar junto. Será que a gente consegue se reunir na quinta-feira às 10 horas para eu te explicar o orçamento, explicar como é que a gente pode começar a trabalhar junto? O empreendedor ele vai te perguntar o preço do trabalho, mas você vai dizer o seguinte: olha, para saber o preço, eu preciso pensar direito aqui, analisar o que vai ser feito, fazer uma proposta bem personalizada para o seu caso. E aí eu consigo te entregar isso na quarta-feira, às 10 horas. Dá um intervalo de 2 dias, por exemplo. E aí você não precisa estar se pressionando para dar o preço lá na hora. Muitos profissionais me perguntam o seguinte: olha, e nessa primeira reunião lá, e se ele me perguntar se eu trabalho com outras empresas, se eu já atendi, se eu tenho experiência com esse trabalho, se eu já atendi outras empresas aqui na cidade, e se eu não tiver atendido ainda, o que que eu vou falar? Você vai falar justamente o seguinte: olha, no momento eu não estou atendendo nenhuma outra empresa aqui na cidade. Inclusive, isso para mim é uma das grandes vantagens da gente fazer esse trabalho junto. Sabe por quê? Porque o fato de eu não estar atendendo nenhuma outra empresa faz com que toda a minha atenção vai ser voltada para atender a sua necessidade, atender o seu trabalho. Diferente de outras empresas que estão atendendo várias outras empresas e que talvez não vá dar a atenção que o seu trabalho merece, porque ela vai ter que estar dividindo a atenção dela com um monte de outra empresa. O que que você acha melhor? Você ter alguém que tenha 100% da atenção para resolver esse problema para você no menor tempo possível, ou você contratar uma pessoa que tem um monte de agenda e que vai ter que dividir o seu trabalho, a sua necessidade, com um monte de outro trabalho porque atende um monte de empresa? O que que você acha melhor? Então, o que que você fez aqui, tá? Você pegou algo que poderia ser ruim e trouxe como uma grande vantagem. Cara, é claro que ele vai querer alguém focado em resolver o problema dele. Então, se chegar no ponto dele perguntar isso, você responde dessa forma. É uma das formas que você pode responder. Tem até outras formas também, tá? Mas é interessante que você perceba que, se você seguir todas essas dicas que eu estou falando, o que vai acontecer provavelmente é que ele não vai nem perceber que você não tem experiência. Ele não vai nem perceber que você está começando no mercado, porque você fez todo um trabalho tão bem feito, você se destacou tanto dos outros profissionais que só querem empurrar um trabalho, na maioria dos casos, que ele já vai te ver como uma autoridade. Mas se acontecer, você pode responder dessa forma. E assim, o fato de você não ter experiência não vai te atrapalhar numa possível contratação. Ah, eu vou conseguir fechar esses contratos, fazer esses projetos como pessoa física? A resposta é sim, não tem nenhuma lei
que te obrigue a ter um CNPJ para você trabalhar para você mesmo com licenciamento ambiental, com serviços e projetos de licenciamento ambiental, não. Inclusive, lá no CTF-AIDA, você viu lá que você pode se cadastrar tanto como pessoa jurídica, como também como pessoa física. Não só no CTF-AIDA, mas também nos cadastros dos órgãos ambientais, você pode se cadastrar como pessoa física também. Não é nada que te proíba. Você pode tirar nota fiscal, você pode tirar nota fiscal como pessoa física, tá? É só você entrar em contato com a prefeitura da sua cidade e perguntar como é que você faz para você tirar suas próprias notas fiscais como pessoa física. Não tem nada que te impeça e que te obrigue a ter um CNPJ no início. Você pode escolher entre ter um CNPJ no início ou começar como autônomo. Ah, e se o empreendedor me perguntar se eu estou representando alguma empresa? Você simplesmente vai responder, olha, no momento eu estou trabalhando como autônomo, estou tirando as notas fiscais como profissional autônomo. Você pode até falar o seguinte, como não existe nenhuma exigência de se ter um CNPJ para poder apresentar esses projetos no licenciamento ambiental, eu estou atuando como autônomo. Você também pode até perguntar o seguinte, você tem alguma restrição sobre profissionais autônomos aqui na empresa? Porque aí você joga a pergunta para ele e, na verdade, ele não vai ter. Ele só quer mesmo, ele só faz essa pergunta para medir sua insegurança, tá? E aí você responde dessa forma, porque de fato não tem. Eu mesmo passei 1 ano e 8 meses trabalhando como autônomo. E todas as histórias que você viu de alunos ao longo dessa aula 2, todos começaram como autônomo. E isso não foi um problema para eles fecharem seus primeiros projetos. E na hora de fechar a reunião, essa primeira reunião, você vai deixar uma próxima reunião agendada, que é a reunião onde você vai apresentar a sua proposta, tá? E é